a verdadeira Páscoa. Mateus 20:17, Jesus estava a caminho de Jerusalém e estava explicando que ele seria condenado à morte. Mas para entender então a relação entre Jesus e Páscoa, você precisa saber o que é a Páscoa, como surgiu a Páscoa, essa data comemorativa. Sabemos que o povo de Israel ficou escravo no Egito durante 430 anos. Esse período de 430 anos foi um período de escravidão, foi um período de sofrimento, foi um período de vergonha, foi um período que eles plantavam para os egípcios, construíam para os egípcios, eram totalmente escravizados. Sabemos que Deus, ele queria libertar o povo depois de 430 anos, o povo vem aclamar a Deus novamente, e Deus então decide libertar o povo. E Deus teria que levantar um homem para libertar o povo. E Deus, ele faz o plano que esse homem nasceria. E aí, quando os egípcios ficam sabendo que isso poderia acontecer, então eles mandam matar todos os primogênitos que nascessem em Israel. Porque eles sabiam que havia ali um boato de que do meio dos israelitas nasceria o libertador. E aí você sabe a história de Moisés. Moisés nasce, Moisés seria o libertador. Ele abandona ali a sua identidade egípcia, porque ele foi criado pela filha de Faraó. Ele estava cotado para ser o próximo Faraó do Egito, mas ele deixa tudo para trás e prefere sofrer com o povo de Deus. Até aí você ainda sabe. Aí Moisés, ele vai até o Faraó, ele ouve a voz de Deus. Deus fala para ele que ele iria lá falar com o Faraó. E Moisés vai até o Faraó, e o Faraó endurece o coração. E através da palavra de Moisés, sinais começam a acontecer no Egito. Então houveram 10 pragas que foram colocadas através da palavra de Moisés, foram colocadas sobre os egípcios. E a última praga foi a praga dos primogênitos. Então, assim como o Faraó quis matar os primogênitos israelitas, agora ele estava numa situação que, se ele não libertasse o povo de Deus, ele veria todos os primogênitos dos egípcios morrendo. Então seria uma situação que ele estava entre a cruz e a espada. Naquele momento Faraó balançou, porque ele falou: até agora realmente deu para a gente sair das pragas enviadas, mas dessa última praga, dessa praga dos primogênitos, realmente agora, se vier a acontecer, até o meu filho primogênito vai morrer. Mas Faraó, pelo seu orgulho, ele ainda mantém a sua decisão de segurar o povo de Israel lá no Egito. E a palavra fala que naquele dia veio, o Deus libera um anjo, que era o anjo da morte, e esse anjo, à meia-noite, esse anjo começa a passar de casa em casa. Mas antes disso, Deus deu a revelação para Moisés falar para o povo que naquela noite seria a última noite deles na terra do Egito. E Deus diz para eles: vocês precisam pegar o sangue, matar um cordeiro, que naquela época existia esse animal, o cordeiro, que era morto para sacrifício a Deus. Esse cordeiro era entregue como oferta para Deus. Então Deus fala: cada família vai pegar um cordeiro. Se a família não tiver condições, divide o cordeiro. E aí pega o sangue desse cordeiro e passa nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte passar, a casa que estiver marcada, a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não poderá entrar nessa casa. Então, e ainda deu mais ordens. Além disso, eles mataram o cordeiro, pegaram o sangue, passaram nos umbrais das portas e disse assim: amanhã vocês vão sair, preparem as vossas sandálias, preparem os vossos cajados, preparem as vossas malas, preparem os vossos filhos, preparem as vossas filhas, preparem as suas esposas, todos estejam preparados, e amanhã vocês vão sair do Egito rapidamente, porque a morte vai passar. E aí Faraó vai ter que amolecer o coração e vai liberar vocês amanhã. E aí o povo ficou feliz, o povo ficou cheio de fé. Cada um matou um cordeiro, pegou o sangue, passou na porta. O anjo da morte passou à meia-noite. E as casas que não tinham a marca, ele entrou. E ele realmente se cumpriu a profecia de Moisés. Os primogênitos dos egípcios morreram. Inclusive o primogênito de Faraó. O primogênito de Faraó morreu.
Aí Faraó fica louco da vida, fala que vai matar Moisés, ressuscita o meu filho, mas aí não tinha mais jeito, porque a morte já tinha passado. Aí a palavra fala que no outro dia Deus deu a ordem: comam rápido, façam pães sem fermento. Esse seria o Pessá, que significa passagem. Passagem do quê? Passagem da escravidão para a liberdade, passagem da morte para a vida, passagem da vergonha para a honra, passagem. A vida dele estava sendo mudada a partir daquele dia. E a palavra fala que Deus falou: então faça pães asmos, pães sem fermento. Vocês pegam ervas amargas, coloquem dentro do pão e comam o cordeiro que vocês passaram o sangue. Agora como o cordeiro, como o pão com as ervas amargas, mas comam com pressa, como aquela pessoa que come, está atrasada para ir trabalhar, que engole a comida e sai correndo. Come assim, porque vocês não podem, não é uma coisa para ficar num banquete ali, vocês não vão comemorar mais nada no Egito. Agora eu tô levando vocês para um outro lugar, eu estou levando vocês para a liberdade. Agora vocês são o meu povo, vocês não são mais escravos de Faraó, agora vocês são o meu povo de novo. E aí então no outro dia eles fazem isso, eles comem um cordeiro, eles pegam ali na noite, eles comem um cordeiro, depois no outro dia eles pegam os pães asmos, eles pegam as ervas amargas, eles comem rapidamente e já começam a sair. Eles comem, todos os israelitas começam a sair das suas casas, porque Faraó falou: Moisés, eu não aguento mais o seu povo, eu não aguento mais você, e eu não aguento mais o seu Deus. Pegue tudo que é de vocês e vão embora do Egito, vão embora da minha terra. Ele achava que era ele que estava dando a ordem final, mas quem estava tirando o povo dali era Deus. E daquele dia em diante foi estabelecida a festa que se chama até hoje, que nós comemoramos, os judeus comemoram até em outra data, mas a Páscoa então foi estabelecida. Então a Páscoa, irmãos, não tem nada a ver com ovo de chocolate. Páscoa tem nada a ver com coelhinho. Páscoa tem a ver com cordeiro. Páscoa tem a ver com Jesus. Posso ouvir um amém da igreja? Aleluia! Então a verdadeira Páscoa é passar da morte para a vida. Aí você pode dizer: mas pastor, eu não sou judeu, então a Páscoa não é para mim. A Páscoa não era para nós mesmos, a Páscoa era para o judeu, mas através de Jesus. Por isso que João Batista fala lá em João no capítulo 3, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como os israelitas mataram um cordeiro foi morto, e o sangue dele foi passado, não só nas nossas portas, mas foi passado na nossa cabeça. Hoje, cada um de nós temos a marca do sangue do cordeiro. Passamos da morte para a vida, passamos da escravidão para a liberdade, passamos da vergonha para a honra. Receba, que você verdadeiramente viva essa Páscoa hoje na tua casa, que você viva essa Páscoa em todas as áreas da tua vida, e que a Páscoa para você seja viva, porque a Páscoa para muitos é somente a passagem da morte. Não, mas para nós é mais do que a passagem da morte. A Páscoa para nós representa a ressurreição. Aleluia, pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Que tristeza que muitas vezes as pessoas falam: a Páscoa colocou um coelhinho para ficar mais alegre a Páscoa, que senão fica triste a Páscoa. Nós vemos que na história de Jesus Cristo, se nós formos analisar humanamente, a história de Cristo é triste. Por que é triste? Porque imagina uma pessoa que nasce, vive 33 anos e depois de 33 anos morre. Quem aqui tem mais de 33 anos? Tem mais de 33, Rony? Não parece, mas tem, né? 33 anos. Quem lembra quando tinha 33 anos? Eu lembro quando tinha 33 anos, né? 33 anos passa assim, ó. Você não tem 33 anos ainda? Ah, mentira. Em cada perna. 19? 19. Nossa, o Paulo tem 19 anos. Então fica ligeiro aí, porque 33, ó, chega rápido. Eu lembro dos meus 33. Não seria, pensa comigo, não seria triste a história de Jesus nascer, viver 30 anos no anonimato, se revelar em 3 anos e depois de 3 anos morrer? Pensa comigo.
triste história, que triste história. Quando a gente vê pessoas velhas que morrem, a gente até entende, porque a pessoa já viveu, e por mais que a gente sente a dor da perda, mas a gente sabe, aquela pessoa completou o ciclo dela. Mas quando morre uma pessoa jovem, não é mais triste? Sim ou não? Sim ou não, igreja? É mais triste, porque você fala, poxa, aquela pessoa nem viveu. Então seria, na verdade, humanamente, a história de Cristo seria uma história triste. Tanto para ele, quanto para os seus seguidores. Porque você imagina, Jesus aparece falando que é o Messias, falando que é o Filho de Deus, chama os seus discípulos, que se tornariam apóstolos, vê a multidão que o segue, que depois o deixa de seguir porque ele fala, não vou fazer mais milagre, porque eles estavam seguindo Jesus só por causa dos milagres que ele fazia. Aí ele falou, chegou um determinado momento que ele falou, eu não faço mais milagre, vocês estão atrás de mim só por causa do milagre. Você pode ver em João 6, quando ele multiplica o pão, aí ele fala isso, que não ia fazer mais milagre. Aí ele cumpre a palavra dele e fala, não faço mais milagre. A multidão, vendo o pão multiplicado, o segue para falar, e aí, tem mais pão aí? Trouxemos mais 5 para o senhor multiplicar, que está ficando bom esse negócio de investimento, né? Estava enxergando Jesus como uma bolsa de valores. Jesus fala, já falei para vocês, não vou multiplicar mais pão, não vou fazer mais milagre. Agora, quem quiser me seguir, vai ter que me seguir pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Agora é o seguinte, mudou todas as coisas. Vocês estão me seguindo pelo pão que eu dei para vocês comer. Só que agora, quem quiser me seguir, vai ter que tomar a sua cruz, vai ter que negar-se a si mesmo e vai ter que me seguir com a cruz. A palavra fala que naquele momento, a multidão toda foi embora. Só ficaram os 12 discípulos, os 12 apóstolos, que se tornariam os 12 apóstolos. E aí Jesus olha para eles, e Jesus estava naquela... Jesus, ele de vez em quando, ele ficava irado. Né? Não só naquele dia que ele entrou do templo e jogou os cambistas, estão fazendo da casa de meu pai casa de ladrão, aqui é uma casa de oração. Mas tinha alguns momentos que Jesus era bem firme com todo mundo e com os discípulos também. Que ele diz assim, e vocês? Vocês não querem ir junto com a multidão? Vocês querem ir? Vocês podem ir também. E aí, só que na verdade era um teste. Tudo que Jesus fazia com os discípulos, até nas broncas que ele dava, tudo aquilo ali era para formar os discípulos. Para que os discípulos pudessem realmente ou estar junto com ele ou não estar. E às vezes tem coisas na vida que a gente tem que saber quem está com a gente. Porque se a pessoa está com você só no momento bom, então, no momento ruim, você vai ficar sozinho. Então, às vezes é melhor passar por momentos ruins e saber quem realmente está com você, do que estar no momento bom e ter um monte de gente ao teu redor. Jesus fala, então vocês também não querem ir embora? Pedro se levanta e fala, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida. Então Jesus, os discípulos ficaram com Jesus. Agora pensa comigo, eles foram chamados, Jesus já tinha 30 anos. Aí eles andaram com Jesus 3 anos. Agora você imagina que decepcionante. O cara falar que é o Filho de Deus, falar que é o Salvador da humanidade, falar que é o cara que não tem... É o Filho de Deus, já foi no ápice de uma divindade, e agora o cara morre. De repente, depois de 3 anos, ele morre. Só que então ele prepara. É isso que ele fez em Mateus 20, 17. Ele estava indo para Jerusalém e conversando. Sabe quando quem tem filho sabe disso, né? O filho, para você levar ele para tomar injeção, você não pode chegar lá e falar, a mulher já vem com a injeção assim, ele não saber. É melhor você chegar e conversar com ele no caminho e falar assim, filho, hoje papai vai te levar, a mamãe vai te levar para tomar a injeção. É melhor ele chorar o caminho inteiro e chegar lá, que ele vai estar mais preparado, do que você enganar ele, chegar lá e ele vê o bitelão da injeção, da agulha. Então foi isso que Jesus fez. Jesus foi preparando, falou assim, eu vou para Jerusalém. Não é isso que nós lemos aqui, Mateus 20. Coloca de novo Mateus 20, 17 aí. Estando Jesus para subir para Jerusalém, chamou à parte os 12 em caminho e lhes disse, eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles os condenarão à morte e o entregarão para os gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado. Porém, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então ele prepara o caminho e fala, vai acontecer só coisa ruim, mas no final vai ter um acontecimento que vai superar todas as coisas ruins. Então ele prepara, mas ainda preparados,
Você imagina, ele falou aquilo, sabe quando você meio que não bota fé no ele vai sofrer, mas não vai ser tanto. Ele vai morrer, ele está falando que vai morrer, mas você acha que ele não vai morrer? Não, ele está falando isso, acho que isso daí está falando por parábolas, porque ele sempre fala por parábolas, vai saber se essa morte não é uma parábola. Ele vai viver bastante, não vai viver só 3 anos. Nós não conseguimos viver sem ele. Aí quando Jesus morre, então eles veem que era verdade aquilo que Jesus tinha falado. Ele morreu. Só que, parece fácil para acreditar, mas hoje a gente acredita porque a gente tem fé e aí está escrito que já aconteceu e tudo mais, Jesus divide a história. Mas você imagina na época, quando Jesus realmente morreu. Uma coisa é a pessoa ter vida, está doente, você orar por ela ser curada. Uma coisa é a pessoa ter morrido. E aí? Jesus morreu. Aí foi uma loucura, foi uma perseguição danada lá em Jerusalém. Os sacerdotes queriam mandar matar os discípulos também. Eles viviam agora com a porta trancada, escondidos. E estavam muito chateados. Porque a morte, ela só representa o quê? A morte representa o final. A morte representa a perda. A morte representa saudades eternas. Jesus não veio para viver 33 anos à toa. Jesus não veio para iludir os discípulos. É isso que eles teriam que entender. Jesus não fez tudo que fez, Jesus não fez os milagres que fez, para depois ir embora em 3 anos e falar, agora se virem. Agora, o que estava na cabeça deles era que Jesus tinha morrido e que tinha acabado. Eles esqueceram, eles viram que se cumpriu tudo que ele falou até o momento do sofrimento, mas é o momento que Jesus falou, mas ao 3º dia ele ressurgirá. Isso daí estava longe da esperança deles, porque nunca tinha acontecido de alguém morrer e voltar a viver, nunca tinha acontecido. Mas Jesus agora teria que provar para eles que não só a parte do sofrimento e a parte da morte tinha se cumprido, mas também como a parte final, que era a parte da vitória, que era a parte da ressurreição, que não haveria de se comparar a nenhum sofrimento, e por isso que ele fica firme até o final. E é por isso que você vai ficar firme até o final, porque todos os momentos ruins que você está passando, não vai se comparar com aquilo que Deus tem preparado para você e para a sua família. Amém? Jesus veio para vencer a morte. Fala que o salário, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas se o homem estava no pecado, a morte seria sempre o final. E Jesus então veio, ele não podia pecar, para quê? Para que ele tivesse autoridade contra a morte, e ele conquistou essa autoridade, porque ele morreu sem pecado algum, ele vence a morte. Jesus veio para vencer a morte, e nesse domingo de Páscoa, é isso que eu quero dizer para você, Jesus veio para vencer a morte, Jesus veio para vencer aquilo que foi mais difícil, e por isso ele está falando, alegra o teu coração, porque já está consumado. Ele fala não somente da vitória contra a morte, mas ele fala de uma vida após a morte. Quem aqui acredita em vida após a morte? Levanta a mão. Acredita mesmo? Tem gente que tem até preconceito, né? Quando a gente fala isso, porque você é espírita, você crê em vida após a morte? Eu creio em vida após a morte. Apóstolo Paulo fala que se eu não crer em vida após a morte, então a minha fé é frustrada, a minha esperança é confundida. Mas a nossa esperança não é confundida porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Romanos capítulo 5. Jesus então vem apresentar essa nova vida, a vida após a morte, a vida que só poderia vir através dele. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, ninguém, aquele que ainda que esteja morto, viverá. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crer em mim, nunca morrerá. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus diz que a vida eterna viria por um só caminho, tinha um só caminho, tinha um só lugar. E qual era esse caminho, qual era esse lugar? Jesus. Então diz assim comigo, Jesus é o único caminho. Amém? Mas fala com mais fé, que vocês estão muito desanimados. Fala assim, Jesus. Também, essa música aí está parecendo música de velório. E não é velório, hoje é dia de festa, hoje é Páscoa. João 14:6, fala assim comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida está em quem?
Diga com mais fé, Jesus. Fala, a vida eterna está em Jesus. Jesus fala de um novo reino, de uma nova casa. João 14, versículo 1. Não turbeis os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu já preparei um lugar para vós. Amém. Jesus começa a desenhar ele começa a desenhar onde estava a vida, que era ele, e agora um transporte para um novo reino e para uma nova casa. Jesus também fala no versículo 3 de um novo corpo, um corpo glorificado. Através do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fala desse novo corpo, é um corpo glorificado. É o corpo que Jesus entra pelas portas onde os discípulos estavam, com a porta trancada. Ao mesmo tempo que ele entra naquele lugar com a porta trancada, nós poderemos achar que era um espírito, mas quando ele senta e come, a gente vê que é um corpo diferente, que apesar de ser um corpo espiritual, é um corpo também físico, porque Tomé, ele toca nas mãos de Jesus. Jesus fala para ele, toca aqui na palma da minha mão e vê se não tem as marcas dos pregos. Aí para Tomé acreditar, como ele foi furado com a lança, o soldado romano furou ele com a lança, ele tinha a marca da lança ainda, cicatrizada já, mas ele estava, em 3 dias cicatrizou, né? Impressionante. Mas o poder de Deus cicatriza rápido as nossas feridas. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí o Senhor tinha a marca aqui ainda da lança, e ele fala para Tomé, toca no meu lado e vê se não sou eu. Tomé fica de joelhos, Senhor, me perdoa. Mas Jesus faz isso já ressuscitado. Ele já faz isso não com o corpo que foi colocado no sepulcro, ou o corpo que subiu na cruz. Jesus, ao ressuscitar ao 3º dia, quando o anjo, como uma aparência de relâmpago, tirou a pedra do sepulcro, lá dentro estava o corpo que foi realmente crucificado, mas através do poder da ressurreição que entrou ali no sepulcro, então o corpo se tornou um corpo glorificado, e um corpo físico, um corpo materializado, se torna um corpo glorificado. Jesus nos apresenta um novo corpo. Você pode dar uma glória a Deus que você tá prestes a receber um novo corpo. Cadê as gordinhas aí? Oh, glória a Deus! Um novo corpo, pastor. Eu me mato para fazer academia, não emagreço. Se prepara, nós todos vamos receber um novo corpo. Cadê os feios? Cadê aqueles que se sentem feios? Se prepara, você vai receber um novo corpo. Você vai deixar de ser o Clark Kent para ser o super-homem, Rony. Amém? O Clark Kent, lembra o Clark Kent? Clark Kent entrava na casinha do telefone, né, com aquela cara de bobo que ele tinha, né, de nerd, ninguém gostava dele, né, não fazia sucesso com ninguém. Aí quando ele saía, é igual eu, Rony, em casa é assim, quando eu chego do trabalho, eu entro no banheiro, eu entro como Clark Kent, mas quando eu saio e a Fran já está ali me esperando, ela vê o super-homem saindo. É assim que funciona. Os discípulos estavam tristes, abatidos por terem perdido o seu mestre e da forma que foi. Mas Jesus começa a falar para eles que havia uma nova casa. Jesus fala de um novo corpo. Jesus fala do céu. Jesus fala do inferno. Mesmo assim, os discípulos ainda não estavam preparados. Mesmo contando toda essa história. Foi uma boa alusão que eu usei agora, né? Na terra nós somos o Clark Kent, mas Deus nos transformará em super-homens e vamos voar com Ele nas alturas. Amém? Mesmo assim, uma coisa é falar, uma coisa é teoria, outra coisa é acontecer. Você já está preparado para o dia que a Bíblia fala que, assim como Jesus subiu aos céus, apareceu um anjo para os discípulos lá em Atos no capítulo 1, eles se despedem e ficam chateados ainda, mesmo vendo ele ressuscitado, com o corpo glorificado subindo, e o anjo aparece. Por que vocês estão olhando atônitos, assustados, como se nunca mais vocês fossem ver ele? Assim como ele está indo agora, daqui a pouquinho ele aparecerá sobre as nuvens do céu, como um relâmpago que vem do oriente para o ocidente. Assim será a volta dele. Vocês não se alegram por isso, não? Se você dá um pulo aí e falar, glória a Deus, daqui a pouco eu vou ver o meu Senhor. Você tem noção do dia que você vai ver o seu Senhor? Os discípulos ainda continuavam tristes, abatidos. Aqueles 3 dias pareciam uma eternidade. Não tem dias que parece que passa mais devagar? Quem já viveu isso? Está vivendo um problema, uma situação que não se resolve, e você fala assim, pastor, um dia, não tem 24 horas, um dia para mim está tendo, parece que é o período de um mês, assim, não passa. Para quem está solteiro e quer casar, cada dia é uma eternidade, é ou não é verdade? Você está solteira, fala assim, não tem ninguém na igreja, meu. Desse mato não sei, eu estou orando para vir uns servos de Deus aqui para a igreja,
Porque as mulheres solteiras ficam, Senhor, quando que vai ser, né? Cada dia é uma eternidade para quem está solteiro. Para quem está desempregado, quem já ficou desempregado? Levanta a mão. Cada dia não parece uma eternidade? Um dia você assiste Lagoa Azul na sessão da tarde. Outro dia você assiste Alessi. Outro dia você assiste, que mais que? Um Príncipe em Nova York. Aí chega um dia que você fala, não aguento mais assistir sessão da tarde. Que nem a quarentena, não parece que está demorando assim, os dias não passam? Quem sente isso? Mesmo trabalhando em casa, não parece que... Não passa, e pior que dá uma fome na quarentena. Quem tem muita tal com uma fome assim que você fala, essa fome aqui não é minha. É impressionante, eu acordo, às vezes que essa semana agora o escritório está fechado, tem pessoas do grupo de risco, né? Lá onde eu trabalho também, então eu estou preferindo fazer o home office também. Aí acordo 8h30 tal, já tomo um banho, começo a responder os e-mails e tal. Quando dá 10 para meio-dia, eu já começo a andar atrás da Fran. E ela, o que você está atrás de mim? Eu falo assim, e o almoço? Nossa, 10 para meio-dia. Assim, mas estou com fome. Estou com fome de leão de quarentena. Aí quando é uma almoça meio-dia, chega 3h30 da tarde, já olho para ela assim, de rabo de olho, assim, e ela brava. Né? Porque mulher, quando o homem fica muito dentro de casa, ela fica brava. Aí ela, e o café da tarde? Nossa, acabou de almoçar. Mas estou com fome. Aí 3h30 tomo café, 4 horas. Quando chega às 6 horas da tarde, de repente eu venho na cozinha para tomar água. Aí fala assim, nossa, eu senti um cheiro assim de arroz, feijão, bife. Aí ela falou, só pode ser da vizinha, que aqui não é. Não, é que eu pensei que você estava fazendo a janta. Nossa, 6 horas, você quer janta? E assim vai. Mas tem dias que parece que passam muito lentamente. Os dias de tribulação parece que não passam. Aqueles 3 dias para os discípulos foi uma eternidade. Pareceu que tudo, eles se sentiam decepcionados, eles se sentiam frustrados. Eles falavam, o mestre falou tanta coisa para a gente, nós somos iludidos, o que nós vamos fazer na nossa vida? Eu parei de pescar para servir ele, eu parei de cobrar imposto, Mateus, eu parei de cobrar imposto. Lucas falou, eu deixei de atender na medicina. Nós todos largamos tudo e agora ele nos abandonou. Estava difícil. A Bíblia relata esse abatimento deles. É um trecho da palavra que fala de 2 discípulos no caminho de Emaús. Quem já ouviu essa palavra? Essa passagem. 2 discípulos no caminho de Emaús, trocando ideia, os dois, e falando o quê? E aí agora, o que nós vamos fazer na nossa vida? Sei lá, eu larguei tudo por causa de Jesus. Jesus nos enganou, né? Já é o 3º dia. Não falou com essas palavras, pastor? Ele não falou desse jeito, ele falou assim, porque ele falou, já fazem 3 dias, e até agora nada, não sei o quê. Ele acho que era um impostor e tudo mais. De repente vem um cara, começa a andar do lado deles e perguntou, o que vocês estão falando? De que vocês estão falando? Aí eles olham para o cara e falam, você não está sabendo o que está acontecendo? Todo mundo sabe, você não sabe? Onde você estava? Não, então, mas conta para mim o que está acontecendo. Não, é porque a gente tinha um tal de Jesus aí, que era um grande profeta, se dizia ser o Filho de Deus, e ele fez muitos milagres, e nós éramos discípulos dele, mas agora ele nos contou, lá em Mateus 20, né, que nem tinha Mateus 20, mas lá no trecho, teve uma parte que ele falou para nós, que ele ia morrer, mas depois de 3 dias, ele ia ressuscitar, mas já 3º dia ele não ressuscitou não, então... Nós estamos perdidos aqui, nem sabemos o que vamos fazer. Agora a gente está correndo risco de morte. Os caras querem matar a gente porque a gente também é discípulo dele. A gente não sabe o que fazer. E na verdade, aquele 3º homem que estava perguntando era Jesus. Só que era Jesus com outra aparência. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Jesus estava com outra aparência e eles não perceberam. Chegou na porta de casa. Eles eram homens de bom coração, que tinham aprendido isso com Jesus. Imagina você andar com Jesus 3 anos, se você não mudar, irmão, aí nada te muda. Porque depois de 3 anos, é igual a pessoa chega na igreja. Chega um tempo de igreja que você já tem que ter mudado. Porque se você continuar infantil, se você continuar errando nas mesmas coisas, se você continuar não tendo temor, reverência, se você não amar o próximo, se você não conseguir vir aqui um dia para fazer uma ação social, irmão, isso aí, olha, está faltando ainda realmente se você não foi transformado. Agora você imagina, os discípulos já tinham muito amor. Chegou na porta de casa, eles falaram para o cara que era estranho, que era Jesus, mas sem eles saberem, olha, você não quer entrar com a gente? Que o Jesus fez que ia para mais longe. E aí ele, vocês não, tá tarde, fica com a gente vai jantar agora, você dorme aqui, amanhã cedo você vai embora. Imagina se eles não tivessem feito isso. Por isso que fala assim, a Bíblia fala em Hebreus, que tem pessoas que já deixaram de receber anjos, por não serem hospitaleiras. Por isso que nós temos que ser hospitaleiros com todas as pessoas. Porque às vezes é o nosso livramento, às vezes é o nosso anjo que está ali. Então, Jesus fala, então eu posso ficar? Não, pode ficar. Aonde cabe 11, né, que Judas já tinha se matado. Aonde cabe 11, cabe 12.
Sabe aquela história, né? Tem hora que a nossa casa parece coração de mãe. Sempre cabe mais um. Igual carro, né? Já cabe 3, já cabe 4, cabe 5. Né? Que nem uma irmã da igreja aqui que tinha um carro pequeno, trazia um monte de gente e vinha todo mundo sentado no colo do outro, lá de Guarulhos. Aí Deus abençoou ela, comprou um carro grande. Amém? Amém. Glória a Deus. E a palavra fala que Jesus entrou com eles. Aí esse aqui é o nosso amigo, a gente conheceu no caminho e tudo mais. Jesus cumprimentou todo mundo e não se revelou. Sentou com eles na mesa. De repente, quando eles se reuniam, esperavam uns pelos outros. Não só na ceia, eles aprenderam isso com Jesus também. Quando foram partir o pão, na hora do partir do pão, Jesus veio na aparência real que ele era. E eles reconheceram. Nossa, é o Senhor! Mas nessa mesma hora ele desapareceu. Aí os dois que andaram com ele todo aquele caminho falaram: como não ardeu no nosso coração quando ele nos falava? Na verdade, eles estavam tristes. Quando a gente fica muito triste, quando a gente fica muito abatido, a gente não consegue ver Deus. Quando a gente fica muito em dúvida, quando a gente muitas vezes só olha para o que deu errado e não tem esperança na palavra, então a gente não consegue ver Jesus. Por isso que o coração deles não ardeu. Porque eles estavam mais preocupados com o sofrimento, com o passado, porque já era passado a morte de Jesus. Agora eles já tinham chorado, agora não era mais de chorar e nem de ficar em dúvida, agora é a hora de se alegrar. E eu vim aqui, nesse domingo de Páscoa, dizer: não é tempo de choro, não é tempo de lamentação. Pastor, mas a pandemia, não é tempo de choro, aconteceu algo muito maior do que a pandemia. Há 2021 anos atrás, que foi o dia em que as pedras do sepulcro foi tirada, ele vive, ele ressuscitou e ele está no nosso meio. Pode aplaudir ao Senhor. Quando a decepção bate a porta, aparentemente a justiça que esperávamos não acontece, os investimentos que fizemos vão tudo por água abaixo. Vem em qualquer coração, a dúvida é normal. Como eu falei aqui ontem sobre o João Batista era o que de Jesus? Primo de Jesus. Havia uma relação entre os dois de parceria. Tanto que quando Isabel ficou grávida, que Maria foi falar que estava grávida, e que as duas estavam grávidas, as crianças já mexeram no ventre. Os dois iam, um sabia que, e ninguém queria tomar o lugar de ninguém, isso que era legal. Porque às vezes as pessoas não conseguem andar juntas porque competem, né? Ninguém sabe, eu não sei o meu lugar, eu não sei o meu propósito, eu não sei o que eu vim fazer, eu acho que o outro, eu posso ser maior do que o outro. Não tem maior do que o outro, cada um tem um propósito, cada um tem uma missão. Igual casal que compete. Eu nunca vi isso, casal que compete. O cara quer ser mais que a mulher, quer mandar, quer mostrar que manda, e a mulher às vezes também quer mostrar que manda. E fica nessa loucura, dessas brigas. Ninguém manda, cada um tem uma função, cada um tem um propósito, cada um tem uma missão. E aí a gente entende que eu não me uni com ninguém para competir, eu me uni para cumprir propósitos. Amém? E aí a palavra fala que então João Batista ele tinha essa convicção: eu não vim para ser Jesus, eu vim para ser o preparador do caminho do Senhor. Ele vai, no batismo dele, que ele começa o ministério primeiro, ele batiza muita gente nas águas. A pregação de João Batista é uma pregação muito forte. Arrependei-vos, raça de víboras. Só que quando Jesus aparece lá no Rio Jordão, ele fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou o tempo do meu primo. É tão bom quando você tem isso. Chegou o tempo da tal pessoa. Não tem porque eu tenho inveja. A pessoa comprou um carro novo, glória a Deus, chegou o tempo dela. A pessoa está ganhando 100 mil por mês, glória a Deus, chegou o tempo dela. De repente, João Batista, o Senhor Jesus vai se aproximando, e Jesus fala: eu vim aqui para você me batizar. Olha Jesus, a humildade de Jesus. Jesus podia dizer: não, eu sou filho de Deus, eu não vou meu primo é menos que eu, ele não vai me batizar. Mas Jesus era humilde, me batiza. João falou: não, mas eu não sou digno de desatar nem as sandálias dos seus pés. Como que eu vou te batizar? Eis que eu vos batizo com água, mas após mim virá um que é mais forte do que eu, que é superior a mim, que batizará com fogo. E ele fala: não, você não vai me batizar. E Jesus fala: se você não me batizar, você não tem parte comigo. Se você não me batizar, eu não vou cumprir todo o plano. É necessário que você me batize, faz parte. Aí João Batista vem, batiza Jesus. Naquela hora a Bíblia fala que os céus se abrem, e uma voz da nuvem, uma voz ecoa dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquela hora, João Batista se desapega até dos seus principais discípulos.
Sabia que João, André, Tiago, eles não eram discípulos de Jesus, eles eram discípulos de João Batista. Mas quando Jesus se batizou, João Batista disse: agora não me sigam mais, sigam ele. Posso ouvir um amém? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente entendeu o envio das pessoas. Porque chega um determinado momento que se Deus tem um propósito com você, em uma outra situação, você tem que se abrir. Você não pode se apegar. Ah, não, mas não, eu vou seguir João Batista para o resto da minha vida, né? E às vezes o próprio João está falando: não sou mais eu, agora é ele, é um novo tempo. E aí eu tenho que ter sensibilidade do Espírito para entender isso. E eles entenderam. Que eles chegam e começam a seguir Jesus. Abandonam. Não foi fácil abandonar João Batista. Anos e anos seguindo João Batista. Gostavam de João Batista. Eram discípulos, não era multidão, não era a gente que só ouvia, a gente que ajudava ele. Mas de repente, João Batista fala: não me sigam. E eles falam: amém, se João está falando, a gente obedece. Vamos seguir esse tal de Jesus. E eles começam a seguir Jesus, aí eles andam com Jesus, Jesus fazendo milagres, curando, libertando. E João? Estava no fim da vida dele. João é preso. Por quê? Porque Herodes gostava de ouvir a palavra de João. Só que chegou um momento que João começou a confrontar Herodes. Porque Herodes saía com a mulher do próprio irmão. Saía com a cunhada, Herodias. E aí nesse relacionamento, era um relacionamento ilícito. E João condenava. João falava assim: Herodes, você para de pegar a mulher do seu irmão, Deus vai te pesar a mão, você vai morrer sem salvação, você vai para o inferno. E Herodes ficava com medo, porque ele cria em João. Só que a Herodias estava possuída pela pombagira. E a Herodias falava: é nada Herodes, esse João fala só asneira, vamos matar, daqui a pouco é o seguinte, você tem que matar esse cara fica te atrapalhando. E a Herodes faz o quê? Sem o seu consentimento, mas por ser influenciado por Herodias, ele manda prender João. Só que a palavra fala que ele manda prender, mas ele ia lá na cadeia ouvir João falar. Ele prende João, mas ele todo dia, não sei se uma vez por semana ou todo dia, mas ele ia lá na porta da cadeia: João, dá uma palavra de Deus aí para mim. E João falava a mesma coisa: para de sair com a mulher do teu irmão. Imagina. Aí um dia estava tendo uma festa. Essa festa estava Herodias, estava a filha dela, chamava Salomé. E aí no meio da festa, a Salomé ela era do ministério de dança do inferno, né? De repente, ela vem dançando. Eles dão risada. Ela vem dançando. E Herodes era muito manipulável, né? Porque quando ela chega perto dele, ele fala assim para ela: ai, Salomé, já estava todo ali. Ai, Salomé, me pede que até metade do meu reino eu te dou. Esses dias eu falei isso para a Fran. Fran, me pede até metade do meu reino. Ela falou: você só tem dívida. Aí ele falou: João, até metade. Ela fala assim: não, eu não quero metade do teu reino, eu quero a cabeça de João Batista. O que você quer? Não, pede outra coisa, pede dinheiro. Não quero dinheiro, eu quero a cabeça desse profeta. Eu não falei para você que ele está atrapalhando a gente? E na verdade ela foi estimulada pela mãe dela, Herodias. E Salomé conseguiu esse pedido, e se o governador, o rei, fizesse alguma promessa, tinha que cumprir. E a palavra fala que com dor no coração, que ele tinha um pouco de temor de Deus. Mas tem gente que tem temor de Deus e faz tudo errado. Não adianta falar: eu tenho temor. Tem temor, mas fazer o que é errado. Não adianta falar assim: eu te amo, Senhor, e fazer tudo errado. Herodes: eu gosto da palavra, mas eu não consigo cumprir ela, eu não consigo praticar ela. Ele pega, manda chamar João. E ela falou ainda mais: eu quero que você corte a cabeça dele e me dê a cabeça dele numa bandeja. E hoje ele manda os soldados irem lá. E nesse interim, João já estava desesperado, sabendo que ele era um profeta. A Bíblia fala em Amós 3,7 que Deus não faz nada antes de falar para os seus profetas. E João já estava desesperado, sabendo que estava chegando a sua hora. E por mais que ele era um homem de fé, ele era estrutura humana, nós somos estrutura humana. Então nós não podemos nos cobrar: então eu estou triste, não sei o que, eu estou em dúvida, vai acontecer. Mas ele manda fazer uma pergunta para Jesus. A maior dúvida da vida de João surgiu naquela hora. Ele manda fazer uma pergunta para Jesus. Os discípulos foram visitar ele, né, no último dia da sua vida, e ele pergunta para ele se é ele que nós estávamos esperando
se ele é o Messias ou se ainda devemos esperar outro. A pergunta do primo que tanto adorava e sabia do propósito de Jesus, de que o exaltou na sua chegada, eis o Cordeiro de Deus, de que não quis batizar ele sabendo da sua superioridade, e de que mandou os próprios discípulos o seguirem, agora está fazendo uma pergunta. Pergunta se é ele que nós sempre esperamos ou se vai vir outro. Por que ele perguntou isso? Porque ele pensava, eu sempre coloquei todas as minhas expectativas, as minhas fichas no meu primo. Eu sempre coloquei todas as minhas fichas, as minhas expectativas, porque ele falou que era o Filho de Deus e que nós temos uma história juntos, e que a mãe dele teve ele, não foi por relacionamento com o homem, mas foi inspirada por Deus, nós estamos no propósito de Deus. Eu sempre preparei o caminho para ele. O que aconteceu comigo agora? E na verdade, o que tinha acontecido com ele naquela hora? A pressão de saber que estava quase morrendo. A pressão de saber que estava quase perdendo a cabeça. Mas não é perdendo a cabeça de que estava estressado, de perder literalmente, cortada. A pressão de estar preso. E de estar sendo envergonhado. E das pessoas que estavam fazendo aquilo. Pensa comigo. Quem estava fazendo aquilo? Olha o cenário. Olha o cenário. O cenário era um profeta íntegro, verdadeiro, de Deus, homem que todo mundo respeitava, inclusive o próprio Herodes. Quem mais estava no cenário? Uma mulher adúltera, que saía com Herodes, mesmo sendo mulher dele, sendo sua cunhada. Quem mais estava no cenário? Uma menina mimada, chamada Salomé, dançarina do capeta. E quem mais que estava no cenário? Um rei bêbado, que na hora da bebida preferiu cortar a cabeça do homem que ele sabia que era de Deus. Então João, imagina João vendo esse cenário. É muito fácil falar, por que João duvidou? Mas imagina João vendo, caramba, eu estou diante de um cara bêbado, de um rei bêbado. Eu estou diante de uma mulher adúltera e diante de uma menina mimada, que se prostitui também. E eles estão me prendendo, vão cortar minha cabeça. Aí a gente entende a pergunta. Por que ele mandou perguntar? Porque ele falava, não é possível que Deus está permitindo isso comigo. Não é possível que eu justo, não é possível que eu honesto, não é possível que eu sou um servo de Deus, e eu estou vivendo isso, parece um sonho, me belisca. Pergunta para ele se é ele mesmo, porque se fosse ele, já demorou para ele vir aqui me tirar daqui. Aí, só que na verdade, ele pensava que Jesus estava ali para livrar ele fisicamente, mas na verdade, a salvação de Cristo não é uma salvação física, a salvação de Cristo é algo superior, é uma salvação espiritual. Parecia que ele estava perdendo, mas na verdade tudo aquilo ali fazia parte do plano. Por isso que o próprio Jesus falou que dos profetas nascidos de mulher, quem era o maior? João Batista. Mas o menor no reino dos céus seria maior do que ele. Pastor, agora você confundiu minha cabeça, não entendi nada. Vou te explicar. O maior profeta nascido de mulher, o maior profeta, não foi Moisés, não foi Eliseu, não foi Elias, não foi nenhum desses que você gosta, foi João Batista. Foi um cara, por quê? Porque ele teve a maior função que uma pessoa pode ter, que era preparar o caminho do próprio Filho de Deus. E Jesus falou que não teve ninguém maior do que ele. Mas Elias mandou cair fogo do céu, não foi maior que João Batista. Moisés falou com Deus face a face, não foi maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus seria maior do que ele. O que Jesus estava falando? Falando sobre a sua ressurreição. Porque no reino dos céus, ainda que João Batista seja maior do que a gente, ele vai viver uma ressurreição igual a que nós vamos viver. Posso ouvir um amém? Todos nós vamos viver a ressurreição. E a ressurreição vai ser para João Batista, mas vai ser para todo aquele que crê. Agora não é somente o profeta, agora todo aquele que crê será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus falou assim, fala para João. E eu, no linguajar assim, aí eu admiro Jesus. Aqui na Zona Leste fala assim, eu pago um pau para Jesus. Eu admiro Jesus porque Jesus falou assim, fala para... Jesus não teve uma crise existencial, né? Porque às vezes quando duvidam da gente, a gente não fica em crise. Às vezes quando algum cliente fala assim, não, eu não gosto do seu trabalho, já não dá aquele negócio assim. Você já não pensa assim, eu sou um nada. Sim ou não, Paulo? Você se mata para fazer o desenho lá e tal, não sei o quê. Aí o cara fala, não vou fechar com você não, eu encontrei o melhor. Putz, será que Deus me chamou para isso mesmo?
Ou se não, na hora que você está tocando, não, você não toca tão bem assim, já vem aquela dúvida, ou não é verdade? Aí Jesus fala assim, Jesus não tem essa crise, Jesus fala assim, ele duvidou, mas é justo que ele duvide, porque ele está sendo, olha o cenário que ele está vivendo, um bêbado, uma adúltera e uma mulher menina mimada, ele está perdendo, ele está achando que ele está perdendo, mas na verdade ele está ganhando, mas avisa ele que os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, e aos pobres é anunciado o evangelho. E aí os discípulos correm lá na prisão, antes dele morrer, e falam assim, João, ele mandou te falar o seguinte, o que ele mandou falar? Se é ele mesmo? É ele. Os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, e aos pobres é anunciado o evangelho. Aí João falou, então tá bom, agora posso morrer em paz. Aí quando Herodes manda chamar e corta a cabeça dele, ele já estava com convicção que a vitória não era física, a vitória era espiritual. Vem aqui para te dizer, ainda que você esteja passando a maior luta da sua vida, e que muitas vezes você fala assim, esse cenário, parece que Deus não me ouve, parece que Deus me abandonou. Será que é Jesus mesmo que eu devo acreditar? Deus está falando para você que a tua vitória é espiritual, a tua vitória é superior, o que Deus tem reservado para você. Hoje você não entende, mas depois, Deus tem reservado coisas maiores. Aleluia! Você talvez seja triste como os discípulos, talvez você também esteja triste como João Batista, esteja duvidando, ou como o próprio Pedro, com medo como Pedro. Porque Pedro disse assim uma certa vez, Senhor, se for necessário eu morrerei por ti. E Jesus falou naquela noite, última noite, Jesus falou para ele, Pedro, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. E ele falou, não Senhor, nem que for para morrer eu não vou te negar. E depois que Jesus foi crucificado, ele estava ali se aquecendo, que estava frio. Veio uma mulher e falou, você também não anda com ele? Não, eu não ando, eu nunca vi. Depois de novo, ele sai pelo pátio assim, meio todo desesperado, sem nenhuma fé, todo com medo. E aí vem outra pessoa, você não é discípulo dele? Não, de quem? De Jesus, não conheço Jesus. E aí depois de novo, ele já estava já injuriado, chegou outra pessoa, mas eu te vi falar, você fala igualzinho ele, não falo, só impressão sua. E aí nesse momento o galo canta, e aí não coincidentemente, mas jesusidentemente, Jesus estava passando, a 3ª vez que ele negou, não sei que cargas d'água aconteceu, que tiveram que mudar de Jesus de lugar. E aí foram mudar Jesus de lugar, e bem onde Pedro estava. E quando estavam levando ele, a palavra fala que os olhos de Jesus se tocam com os olhos de Pedro. E é como se Jesus não olhou com ele com um olhar de julgamento. Mas Jesus olhou para ele e disse assim, eu não falei para você que você ia me negar 3 vezes? E a Bíblia fala que naquela hora ele chorou amargamente. Mas houve cura para ele. E qual que foi a cura dele? Quando realmente Jesus ressuscitou. João capítulo 21, quando ele volta, que ele na verdade desiste de tudo, ele fala, não, eu vou pegar meu barco de novo, eu vou pegar minhas redes de novo, eu vou pescar, vou fazer alguma coisa na minha vida, porque tudo isso foi ilusão. Ele vai pescar, e os discípulos, como ele era, na verdade, um líder dos discípulos, os discípulos falaram, se Pedro voltou a pescar, nós vamos fazer o que da nossa vida? Vou voltar com ele. E começou todo mundo a pescar de novo. Só que aconteceu exatamente, parece que retrocedeu o tempo, na mesma situação, repetiu. Porque quando Pedro conheceu Jesus, o que ele estava fazendo? Pescando. E ele tinha pescado algum peixe? Não. Mas quando Jesus pediu o barco dele emprestado e subiu no barco dele para ministrar a multidão, ele emprestou o barco. Na devolução, o Senhor falou para ele, agora vai, lança a rede de novo, que você vai pegar peixe. E fala que naquele dia ele pegou muito peixe, que ao ponto que as redes dele não estavam fortes para aguentar, e acabou se perdendo peixe. Assim que ele conheceu Jesus. E agora, quando ele volta a pescar em João 21, que ele acha que está tudo terminado, que ele vai lá para o fundo do mar, novamente, a noite inteira não pescou. Porque sem Jesus, ele não podia nada. Porque ele não entendeu que o propósito dele não era mais pescar peixe. Porque o próprio Jesus falou para ele, tu serás agora pescador de homens. Muda o propósito da sua vida. Só que na situação da morte de Jesus, ele volta, porque ele fala assim, não, voltei porque não tem como ir para frente. E aí Jesus aparece de manhã na praia, com outra aparência, igual apareceu para os discípulos, 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele aparece com outra aparência e dá um grito.
lá da beira da praia, de manhã já não tinha pegado peixe nenhum. Irmão, sabe por que o pescador ele pesca à noite? Porque à noite é muito mais fácil de pegar peixe, de manhã é difícil de pegar. Então quando acabou a madrugada, eles já vão guardando as redes, não tem mais possibilidade. Só que quando acaba a possibilidade do homem, entra a possibilidade de Deus. Ainda que os homens falam, esse tempo agora é crise, não tem como prosperar. Para o homem não, mas para Deus tem. E a palavra fala que lá, da beira da praia, houve uma palavra. Ele grita assim, joga a rede para o lado direito do barco. E aí Pedro olha e fala, eu já ouvi essa voz. Jesus já tinha morrido. Eu já ouvi essa voz. Ah não deve ser. Mas mesmo assim, debaixo dessa palavra, eu vou lançar a rede. E a palavra fala que ele lança a rede e ele pega 153 grandes peixes. Ele vai voltando para a praia com aquele no coração. Será que é ele ou será que eu ouvi é coisa da minha cabeça? Quando ele chega na beira da praia, que ele olha para o estranho, ele fala assim, de onde você é? E a palavra fala que na mesma hora, Jesus volta a aparecer na mesma aparência que ele conhecia. E ele vê que era Jesus. E Jesus fala para ele assim, tem alguma coisa aí para comer? Aí ele senta, e aí Pedro coloca peixe na brasa, pega um pão, e eles comem junto. Eu acho que aquele momento foi um momento que todo mundo ficou atônito. Falou assim, cara, Jesus ressuscitou porque ele estava triste, a gente queria voltar a fazer o que a gente fazia antes, a gente achou que era tudo ilusão. Não, o que ele falou, a gente esqueceu da última parte, ele falou que ia sofrer, ele falou que ele ia ser torturado, mas ele falou que também ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aí então, há uma cura na vida de Pedro, porque Jesus começa a falar com ele, e ele, como ele tinha negado Jesus, ele tinha uma acusação na vida dele, ele falava assim, Jesus não vai mais me aceitar, eu não vou ser mais líder de discípulo nenhum, porque eu neguei Jesus. Mas a palavra fala que Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, eu te amo, Senhor. Aí ele pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, eu te amo. Mas sabe, triste assim, tipo, eu não estou falando, mas eu sei que você não vai acreditar, eu te amo, Senhor. Eu pisei na bola com o Senhor. E a terceira vez, o Senhor Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Aí na terceira vez, Pedro fala assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu te amo. Aquilo foi uma cura, porque quantas vezes Pedro negou Jesus? E quantas vezes Jesus perguntou para ele se ele amava Jesus? Era uma cura para Pedro entender, eu te perdoo, Pedro. Pode ir, seu chamado continua. Você não vai ser mais pescador de peixe, eu te falei. A minha promessa não falha na sua vida, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, porque em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. A resposta das suas questões, as respostas das suas dúvidas, hoje, nesse domingo, estão na ressurreição de Jesus Cristo. Eu vou falar uma coisa muito séria agora. O motivo de nós estarmos aqui, e o motivo da gente quarta-feira estar de novo, e o motivo da gente ter ido ontem distribuir os alimentos, e o motivo da gente estar numa igreja, não é pela religião, não é pela morte de Cristo. Não é pela morte de Cristo que nós estamos aqui. Nós estamos aqui pela ressurreição de Cristo. Nós estamos aqui porque há uma esperança. Eu não venho para a igreja porque Jesus morreu. Eu venho na igreja porque eu creio que Ele ressuscitou. Por isso que Ele está acima de qualquer religião. Porque se você for em qualquer túmulo de um grande líder, você pode ir no túmulo do Buda, está lá dia de nascimento e dia de morte. Você pode ir no túmulo de Maomé, está lá o dia de nascimento e o dia de morte. Você pode ir no túmulo de Che Guevara, está lá o dia de nascimento e o dia de morte. Você pode ir no túmulo de Chico Xavier, está lá o dia de nascimento e o dia de morte. Foram pessoas que fizeram bem, foram pessoas que até são especiais. Sim, existem santas que foram canonizadas, porém, o único túmulo do mundo que você vai lá, e o corpo do líder não está lá, é o túmulo do Senhor Jesus, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Pode aplaudir ao Senhor. Quando os seus olhos são abertos para essa ressurreição, tudo muda. Teu coração se alegra. Está sem dinheiro, está alegre. Está sem trabalho, está alegre. Está sem empresa, está alegre. Está sem cliente, está alegre. E por quê? Porque Jesus ressuscitou. Jesus falou, ó tardos de entendimento.
O que é tardo de entendimento? O que é tardo? Eu fico brincando com a Fran, você é tarda de entendimento. Ela, você que é tardo, conta piada você não entende. O que é tardo de entendimento? Pessoa que demora para entender. Demora para entender, sabe? E Jesus está falando, você está demorando para entender que eu ressuscitei. Os discípulos demoraram para entender que ele ressuscitou, ele teve que aparecer. Sabe quantas vezes Jesus apareceu para os discípulos? Quem sabe? Sabe quantas vezes, depois de morto, ele apareceu? 13 vezes. Depois de 13 vezes eles creram. Mas também se não cresce, né? Quantas vezes Jesus vai ter que provar que Ele é contigo? Quantas vezes Jesus vai ter que provar que Ele te ama? Quantas vezes Jesus vai ter que provar que as portas já estão abertas para você? Porque se o inimigo fechar uma, Ele abre duas, e uma maior em nome de Jesus. Agora o quebra-cabeça se encaixa. Diga assim comigo, agora o quebra-cabeça se encaixa. A certeza que o mal não prevaleceu. Diga assim, o mal não prevaleceu. A certeza de que o mal não prevaleceu e que nunca vai prevalecer é o que traz fé e esperança no nosso coração. Posso ouvir um amém? Saiba isso, tenha essa convicção com você. Ainda que por um tempo o mal prevaleça, ainda que seja 3 dias, não vai perdurar. Por isso que o STF mandou abrir a igreja, porque ele pode permanecer por algum tempo, mas na hora que Deus fala, vai abrir em nome de Jesus. Amém. Ele pode até falar não, mas se Deus diz sim, é só por um período esse não. Logo vai vir o sim e o amém, porque a Bíblia fala que sobre nós está o sim e o amém. Jesus apareceu 13 vezes para eles, para não ter dúvida. Jesus deixou eles tocarem, Tomé tocou a bainha. Eu provoco mesmo para você começar a correr. Eu também era assim. Meu apelido quando era do ginásio era bolinho de carne. Bolinho de carne, né? A Fran dá risada de mim. Bolinho de carne, depois mudou para bolinho de queijo. Aí depois comecei a correr. Mas eu falo, eu só de olhar, Paulo, eu brinco com você. Só de olhar eu já engordo, cara. Eu não posso comer igual a ninguém. A família tem tendência, né? De engordar. A partir desse momento, ele os encorajou. A partir desse momento, eles viram o mestre subindo. A partir desse momento, eles sabiam, podemos ir. Pregar o quê? A morte? A ressurreição. Atos capítulo 3, versículo 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro está falando da ressurreição. Vocês mataram o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. Eu vou repetir para você receber essa palavra. E matastes a primeira pregação de Pedro, onde ele prega para 3.000 pessoas e essas pessoas se convertem. 3.000 pessoas se convertem. Ele prega para uma multidão, 3.000 pessoas se convertem. Ele fala, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. E nós, agora ele fala com convicção, e nós, Atos 3,15, e nós somos testemunhas disso. Deus quer te fazer uma testemunha de que Jesus está vivo. Fala assim, Deus quer me fazer uma testemunha de que Jesus está vivo. Fala com mais fé, que nem você acreditou. Fala assim, Deus quer me fazer uma testemunha de que Jesus está vivo. E agora Pedro estava falando, nós somos testemunhas de que Ele ressuscitou. Aleluia. E aí mais ainda, não só creio que Ele ressuscitou, como creio que Ele também me ressuscitará, porque o poder da ressurreição está sobre a minha vida. Não só creio na ressurreição, mas creio que Ele também me ressuscitará. Hebreus 11:35, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Agora eu não estou com medo mais da morte, eu não temo mais a morte. As mulheres, a Bíblia fala que mulheres receberam, porque mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, é o seguinte, nós sabemos algumas mulheres, aquela mulher sunamita, que o filho dela, que ela não tinha filho, Eliseu profetizou, ela teve um filho, o filho morreu, lembra dessa história?
E a Bíblia fala que na cama que ela fez para Eliseu, foi lá e ressuscitou o filho dela. Lembra dessa passagem? Elias também fez a mesma coisa, ressuscitou. Pedro foi lá, não, Jesus, antes de falar de Pedro, que é novo, antes de Jesus morrer e ressuscitar, Jesus entrando na cidade de Naim, a mulher saindo com o caixão, ele toca no caixão, o menino ressuscita. A filha de Jairo, que os discípulos, para de incomodar o mestre, sua filha tem jeito? Não, ela morreu. Mas Jairo falou, mas eu creio que ele pode ressuscitar, o poder, ele é a vida. E Jesus fala, traz a tua filha e vai, menina, Talita cume, levanta, a menina levanta na hora. O poder da ressurreição estava sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, Jesus é a vida. Depois Pedro, crendo nessa mesma palavra em Atos, entra e ressuscita Dorcas. Porque ele começou a crer o que na ressurreição. Então essa palavra está falando, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. E uns foram torturados, não aceitando o livramento, ou seja, estou sendo torturado. Se você negar Jesus, eu te liberto. Não, então pode me matar, porque eu sei que é fechar o olho aqui e abrir o olho lá. Para alcançarem uma melhor ressurreição. Quem aqui está buscando uma melhor ressurreição? Quem aqui está esperando uma nova vida? Quem aqui está preparado para uma nova vida? Jesus reservou para você uma nova vida. Eles trabalharam, pregaram, insistiram, arriscaram, morreram por essa verdade. 11 homens que depois perderam as suas vidas, foram mártires. 11 não, né? 11, porque Matias também foi mártir, mas João não foi mártir. João morreu de velhice, porque foi o único que, quando Jesus morreu, ele não teve medo, todos fugiram. João foi aos pés da cruz, junto com Maria, e falou, estou aqui, Senhor, é nós. Não morreu de morte morrida, porque não teve medo. Quem tem medo, morte de morte matada. Quem não tem medo, morte de morte morrida. João não teve medo. João falou, é nós, Senhor. Você pode dizer isso, é nós, Senhor? Ou você vai correr também? 11 homens que foram mártires por crer que Jesus ressuscitou e por pregar isso. Mas, pensa comigo, tem gente que fala que a ressurreição foi a maior farsa. O próprio Herodes disse assim, soldados, porque os sacerdotes falaram, eles vão querer roubar o corpo do mestre deles, vão tentar esconder e vão falar que ele ressuscitou, porque esse farsante, enquanto tinha vida, falava o tempo todo que ele ia morrer, mas ia ressuscitar. Então nós não vamos permitir essa mentira. Ele já mentiu até agora, mas não vai mentir mais. Vamos colocar soldados romanos a noite inteira lá, para não deixar, e vamos deixar o tempo que for, até virar osso, e aí a gente pega esses ossos e acaba com esses ossos. Vamos deixar soldados lá, porque ele disse que vai ressuscitar o terceiro dia, e não vai ressuscitar. Põe soldados na porta do túmulo. E a Bíblia fala que quando chegou o terceiro dia, o anjo apareceu. Eles viram um relâmpago, que era um anjo. E o anjo tirou a pedra do sepulcro, foi lá dentro, e o Espírito da ressurreição levantou o corpo de Cristo, e Cristo saiu do sepulcro, não de fora para dentro, não foi tirado de fora para dentro, mas foi de dentro para fora. E a partir dali, ninguém pôde segurar. Jesus já tinha ido até as partes mais baixas da terra, pegou a chave das mãos do diabo. Por isso que a gente fala, o diabo, ele está derrotado, o diabo está debaixo dos seus pés, porque nem a chave da casa dele ele tem mais. Ele tem a chave da morte, Jesus. Ele tem a chave da vida, porque ele é a vida. Ele tem a chave do céu, porque não entra no céu sem ser por ele. Ele tem a chave até do inferno. Ninguém é lançado no inferno se ele não permitir. Posso ouvir um amém da igreja? Posso ouvir um amém de quem está em casa? A partir dali, eles dão a vida por essa verdade. Alguém pode dizer, mas foi uma farsa, isso não aconteceu. Eles colocaram na Bíblia para dizer que Jesus ressuscitou, os soldados ficaram lá, o corpo de Cristo foi roubado. Aí eu falo para você, tem 11 homens
tem 11 homens que arriscaram suas vidas, perderam suas cabeças, foram transpassados pela espada, foram torturados, foram decapitados. Esses homens, eles morreram não porque eles falavam que Jesus morreu, mas eles falavam que Jesus ressuscitou. Agora, se fosse uma farsa a ressurreição de Cristo, seria então, não existiria cristianismo, nós não estaríamos aqui, nós só estamos aqui porque Jesus ressuscitou. O dia que provarem que Jesus não ressuscitou, acabou o cristianismo. Mas por que ainda não conseguiram acabar com o cristianismo? Porque ele está vivo. E como eu sei então que os discípulos não mentiram? Como eu sei, pastor, que os discípulos não mentiram? Irmão, alguém pode até se esforçar, arriscar, dar a sua vida, dar o seu tempo, sentir todos os medos possíveis que o ser humano pode sentir por uma verdade. Mas ninguém faria isso por uma mentira. Ninguém se arrisca, perde a vida, perde a cabeça por uma mentira. Se eles foram até o fim, é porque eles falavam: e nós vimos, nós não podemos dizer ao contrário do que vimos, nós tocamos, nós sentimos, ele apareceu, não foi uma vez, foi 13 para nós. Então, se quiser matar, nos matem. E foi o que aconteceu, os mataram, e eles morreram por crer nessa verdade, por não negar essa verdade. E é isso que eu vim aqui dizer para você, a certeza da ressurreição vai fazer todo sentido na tua existência. A certeza da ressurreição vai trazer todo sentido na tua história. A certeza da ressurreição vai trazer todo sentido na tua vida, e você vai sair daqui mais convicto, com o teu coração explodindo de alegria. Eu não sei como você está assistindo esse culto hoje, talvez você esteja triste, ainda mais nesse momento, se alguém da tua família está doente, ou até mesmo faleceu. Os meus sentimentos, eu sinto muito, mas eu quero dizer para você, creia em algo superior, creia que Jesus é a vida, creia que Ele ressuscitou, Ele é a ressurreição e a alegria, Ele é a ressurreição e a esperança, Ele é a certeza do amanhã, Ele é a vida, a ressurreição para nós, a Páscoa é Cristo. Você sai desse culto hoje com essa certeza. E eu termino com João capítulo 5, versículo 28 e 29, que diz assim, Jesus diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição de condenação. Vou ler novamente. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Agora que você tem que alegrar mais o seu coração, porque você está na presença de Deus. E se um dia você fechar os olhos aqui na terra, isso vai acontecer com todos nós um dia. Todos nós nos depararemos com a morte. Todos nós teremos que passar pela morte. É necessário que isso aconteça. É necessário que esse corpo carnal se desfaça, para que nós possamos tomar posse do nosso corpo que está reservado, glorificado, espiritual. É necessário que a primeira casa, que é essa, seja destruída, para que nós possamos ir para a nova construção que já está sendo levantada, para o novo alicerce que Ele está preparando para nós. É necessário que os sentimentos dessa terra fiquem, as emoções fiquem, e nós possamos ganhar as verdadeiras e mais completas e maravilhosas emoções, que é uma alegria. O céu vai ser uma alegria completa, o céu vai ser o êxtase eterno, o êxtase de alegria. Pensa nos momentos mais felizes da sua vida, não se compara ao que você vai viver na eternidade com Jesus Cristo. E nesse momento, o Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Por acaso, o seu coração não consegue arder para entender que Ele está aqui? Você que está na tua casa, Jesus está aí com você agora. Porque a Bíblia fala que onde estivessem 2 ou 3, Ele estaria presente. E você pode ter certeza, Ele está presente. Ele está querendo te dizer: não temas. As duas palavras que mais Jesus falava, que mais Jesus falou, foi: não temas. E a segunda, ele chegava falando assim: a paz seja com vocês. E eu sei que a mesma voz do alto está ecoando hoje, a mesma coisa. Eu estou ouvindo o Espírito Santo falar aqui, que Ele está dizendo lá do trono dele agora para a igreja: não temas. E junto com não temas, Ele já manda a paz. E Ele fala: a paz seja com todos vós. Quem crê nisso,
Curva a sua cabeça.